Olá, nosso grupo é formado por 3 alunos do curso de Engenharia: o Emerson Patrick, Gabriela Ribeiro e Nicolas César. Nesse trabalho, iremos falar sobre a carga térmica, o conforto térmico, a perda e ganho de calor. Falaremos também sobre a problemática que vimos no asilo e mostraremos as planilhas de cálculo. Falar um pouco sobre a carga térmica. A carga térmica é um dos principais parâmetros a serem considerados em um projeto de climatização. Ela representa a quantidade de calor que um ambiente precisa remover ou adicionar para manter a temperatura e umidade adequadas. É um cálculo essencial para garantir o conforto térmico e a eficiência energética em edifícios e residências. Ela pode ser dividida em duas categorias: sensível e latente. A sensível é a quantidade de calor que é necessária para manter a temperatura do ambiente. A latente é a quantidade de calor que é necessária para remover a umidade do ambiente. Carga térmica em climatização. Com isso, conseguimos proporcionar as condições de conforto desejada ou manter as condições do ambiente adequada para a conservação de um produto ou realização de um processo de fabricação. O conhecimento da carga térmica é básico para dimensionar a instalação, selecionar equipamentos, avaliar o funcionamento de equipamentos existentes ou serem adquiridos, avaliar as alterações necessárias ao sistema que beneficia ambientes, cuja finalidade venha a ser alterada. Para calcular a carga térmica, é preciso levar em conta diversos fatores, como a localização geográfica do ambiente, a orientação solar, a quantidade de janelas e portas, a área de cada ambiente, o número de pessoas e aparelhos eletrônicos presentes, entre outros. Existem diversas maneiras de realizar o cálculo da carga, desde métodos mais simples até os mais complexos. Uma das formas mais comuns é a utilização de software específico que levam em consideração todos os fatores mencionados anteriormente e fornece um resultado. Eu vou falar sobre BTU. O que significa BTU? A sigla BTU significa Unidade Térmica Britânica, uma unidade de medida de potência de refrigeração de ar-condicionado. Qual a importância do IPTU? IPTU? BTU. Entende-se que o fundamental da otimização eficiente de sua casa ou empresa. Essa medida desempenha um papel crucial na escolha do aparelho adequado para seu ambiente, permitindo investimento preciso. A escolha correta proporcionará inúmeros benefícios, incluindo maior conforto no espaço, um resfriamento mais rápido e eficaz, com a distribuição uniforme da temperatura, economias e significativo de tanto a compra inicial quanto o custo de manutenção e limpeza. Como funciona um cálculo de IPTU-S no ar quente? O cálculo é o mesmo em vez do IPTU de unidade de medida. Portanto, um ar-condicionado de 9.000 BTU com ciclo reverso pode resfriar e aquecer ambientes da mesma maneira. Nesse contexto, a diferença de desempenho de climatização entre diferentes capacidades será igual. Como calcular o BTU? Para saber quantos BTU o ar-condicionado precisa ter, é preciso somar 600 BTU para cada metros quadrados do ambiente, mais 600 para cada pessoa que ocupa o local, mais 600 para cada aparelho que irradiar ar, como geladeira, televisão, freezer e fogão, etc. Mais 800 se o ambiente estiver exposto à luminosidade do sol. Sendo assim, se você desejar refrigerar ou aquecer um ambiente de 20 metros quadrados com 3 pessoas ou 4 aparelhos, por exemplo, precisa de um ar-condicionado com no mínimo 16 BTU. Como calculamos essa BTU? Seria 20 vezes 600 metros ao quadrado, mais 3 vezes 600 pessoas, mais 4 vezes 600 aparelhos, que daria no mínimo de 16.200 BTU. Sendo assim, considerando a compra de um ar-condicionado com capacidade superior de 16.000 BTUs, especialmente se estiver localizado em uma região quente com uma alta exposição solar,
Se essa área ficar exposta no sol durante a maior parte do dia, você poderá considerar um modelo com 17.000 BTUs adicionando 800 à conta. Para facilitar suas contas, ainda oferece um produto com uma medida certa para sua casa. Use uma calculadora BTU da Lever. Nela você pode inserir essas informações de maneira rápida e precisa, com possibilidade de simular exclusive vários ambientes ao mesmo tempo. Vamos falar um pouco sobre o conforto térmico. Podemos afirmar que o conforto térmico é a condição global de uma pessoa na qual ela não prefira nem sentir mais calor e nem mais frio, ou seja, é um estado total de bem-estar físico e mental que expressa satisfação com o ambiente térmico ao seu redor. Esse estado pode estar associado à individualidade de cada pessoa e pode estar. Errei. De novo. Espera um minuto. Vamos falar um pouco sobre o conforto térmico. O conforto térmico Vamos falar um pouco sobre o conforto térmico. Podemos afirmar que o conforto térmico é a condição global de uma pessoa na qual ela não prefira nem sentir mais calor nem mais frio, ou seja, é um estado total de bem-estar físico e mental que expressa satisfação com o ambiente térmico ao seu redor. Esse estado pode estar associado à individualidade de cada pessoa, o que faz com que o ambiente ameno possa ser considerado confortável para alguns e desconfortável para outros. Na prática, as diferentes visões de conforto térmico podem resultar em diferentes conjunções de tecnologia e comportamento. Fazem parte dos parâmetros que influenciam na condição térmica, os ambientais climáticos e os individuais subjetivos. Dentre as variáveis ambientais tem-se a temperatura do ar, a umidade relativa, a velocidade do ar, a temperatura radiante de um ambiente. Já as individuais estão relacionadas à atividade metabólica, à vestimenta e às particularidades físicas de cada pessoa. Sobre a perda de calor. A perda de calor ocorre quando parte de um calor presente em um determinado meio corpo-ambiente é perdido para outro meio corpo-ambiente. É muito comum, por exemplo, percebermos o fenômeno de perda de calor no ambiente durante o inverno, quando sentimos um frio, mesmo com o espaço fechado. Nesse caso, não é frio que entra nos ambientes, mas sim o calor que sai. Convém mencionar ainda que essa perda de calor ocorre porque, fisicamente, há uma necessidade de os dois meios equilibrarem a sua temperatura. Logo, o ambiente que apresenta maior quantidade de calor passa espontaneamente parte dessa energia para outro meio, a fim de igualar as temperaturas. Em geral, as perdas de calor podem ocorrer através de 4 formas: a radiação, a condução, a convecção e a evaporação. Na radiação ou irradiação, a perda de calor ocorre através das ondas eletromagnéticas. Como se propagam pelo vácuo, não é necessário contato entre o corpo para que o calor seja perdido um para o outro. Um exemplo do fenômeno da irradiação é o que ocorre com a Terra e o Sol. Mesmo sem estar em contato, a Terra é aquecida pelo Sol. Na condução, a perda de calor ocorre em virtude da agitação de moléculas. Isso porque, quanto maior a temperatura de um meio, mais as suas moléculas serão agitadas. Assim, elas propagam-se para outro meio com o qual estiverem em contato. Na convecção, a perda de calor ocorre por meio de correntes de convecção circulares que se formam por causa da diferença de densidade entre fluidos. Convém mencionar que a densidade de um fluido muda conforme a sua temperatura. Por fim, na evaporação, a perda de calor ocorre quando fluidos se tornam em vapor no ar seco. Quanto mais seco o ambiente, maior a perda de calor por evaporação. O ganho de calor. O ganho de calor ocorre quando o ambiente tem uma temperatura aumentada através de um calor liberado por fontes que não integram diretamente o sistema. Nesse caso, há um aquecimento perspectivo do espaço que pode ocorrer de diversos fenômenos. Bom, a aplicação no asilo é, né, com os dados que a gente obteve no asilo e tudo mais. Bom,
A gente utilizou a base dessa planilha que o professor disponibilizou para a gente. Entretanto, a gente alterou, obviamente, algumas informações, né? A gente foi buscar algumas informações para poder utilizar elas e realmente conseguir um valor próximo ou até mesmo exato do que a gente procura. A gente foi atrás da questão da irradiação solar que existe na região onde se encontra o asilo, né? Tendo ela a gente foi atrás das informações de latitude e longitude para descobrir a irradiação solar presente na região, onde ela demonstrou em cada mês qual foi a irradiação média mensal e no final ela deu um máximo, né? Daí utilizamos essa informação para poder solucionar a fórmula de FGCS. Fizemos o cálculo da área da janela, multiplicamos ela de acordo com, né, multiplicamos a área descoberta pela quantidade de janelas que haviam no local. Tinha por volta de 4 num lado só da parede, né? E multiplicamos para descobrir o valor de π ao quadrado correspondente ao valor da área. Demos continuidade nas contas, demos continuidades no passo a passo, né? Sendo o terceiro passo o cálculo do coeficiente de sombra, onde o vidro em questão era um vidro simples de 6 milímetros de espessura, não tinha sombra, ou seja, não possuía nenhuma persiana, muito menos uma cortina no qual criasse alguma sombra. De acordo com as informações que a gente coletou, descobrimos que o coeficiente de sombra seria 0,94. Depois fomos para o seguinte passo, que é o cálculo do fator de carga de resfriamento, onde pegamos a irradiação média mensal do mês de setembro e o horário sendo as 12 horas, que nem no exemplo do professor, e descobrimos o valor de 0,76, sendo o fator de carga de resfriamento. E no resultado final, né, na carga térmica, em quilowatts ou quilowatts-horas, 524,58, em watts ou watts-horas, 524.579,9194. E em BTUs dava por volta de 1.789.939,25 BTUs ou BTUs por hora. Bom, temos uma planilha, primeiramente de exemplo, que o professor disponibilizou para a gente, para ter um ponto de partida. Essa planilha possui 5 abas, sendo a principal contendo um passo a passo e as fórmulas que a gente utilizará para descobrir a carga térmica. A segunda aba ela possui todos os dados que o professor coletou para nos dar como exemplo. A terceira aba possui os dados utilizados para o cálculo do fator de ganho de calor solar, o FGCS, onde buscaremos as informações necessárias e iremos colocá-las no campo destinado e faremos uma multiplicação entre a informação buscada por BTU horas vezes π ao quadrado. Logo em seguida temos a questão da área, a área quadrada do vidro, no qual a gente vai multiplicar a altura vezes a base da janela ou do próprio vidro em questão. E depois em BTU a gente faria a multiplicação dela vezes 10,76, que daí vai dar o valor de π.
Com isso, a gente parte para o coeficiente de sombra, sendo o valor de acordo com o tipo de janela e se existe alguma persiana ou cortina que possa criar uma sombra. Dali em diante, a gente vai para o fator de carga de resfriamento, sendo o valor de acordo com o tipo de janela. Não, tá errado. Depois a gente parte para o fator de carga de resfriamento, onde o professor, aqui no caso, utilizou o mês de novembro, por volta das 12 horas, no qual já se tinha o valor nos dados registrados. Descobriremos a carga térmica em quilowatts ou em quilowatts-hora, sendo multiplicados as informações pegas nos dados gerais. Logo em seguida, também temos como a gente descobrir o valor da carga térmica em watts ou watts-horas, que a gente simplesmente utilizaria o valor descoberto em quilowatts-horas e multiplicaríamos eles por 1000. E em BTU, ou em BTU por hora, a gente simplesmente faria a multiplicação das informações que a gente descobriu relacionadas a BTU.